Meu nome é Fabiana Macchidice, eu sou médica mastologista, sou líder do Centro de Referência de Tumores da Mama do AC Camargo Cancer Center. E em relação ao diagnóstico, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, nós costumamos dizer que menos caro à paciente esse diagnóstico é. Menos caro porque nós vamos ter tratamentos mais efetivos, nós vamos ter tratamentos muito provavelmente menores, talvez com menos necessidade de associação de tratamento, visto que o câncer de mama geralmente não é um tratamento único. Ou é uma cirurgia associada a uma radioterapia, ou uma cirurgia associada a uma rádio, uma químio, ou o uso de uma medicação. Então, quanto antes se faz diagnóstico, menor vai ser essa necessidade de associar todos os tratamentos existentes para aquela mulher e sempre com maior chance de tratar, curar de fato aquela doença. A cirurgia da mama ao longo dos anos tem mudado demais. Antigamente, independente do tamanho do tumor, as cirurgias eram extremamente radicais, porque se acreditava que quanto maior fosse a cirurgia, maior era o resultado final de tratamento e de cura para aquela paciente. No entanto, com o tempo, a medicina foi evoluindo e nós descobrimos que essas parcerias de tratamento são importantes e que muitas pacientes têm diagnósticos cujo tratamento, às vezes quimioterápico, se faz mais importante até do que o próprio tratamento cirúrgico muito agressivo. Portanto, com esse conhecimento de que os cânceres não são iguais, que alguns precisam de uma cirurgia um pouco maior, claro, muitas vezes até porque o diagnóstico vem numa fase mais tardia, mas que existem formas de associação de tratamento a cirurgias que antigamente eram iniciadas sempre muito grandes. Hoje, às vezes, nós começamos um tratamento com uma quimioterapia para que esse tumor reduza, nós sabemos da importância daquele tratamento quimioterápico e, de repente, a cirurgia se faz menor. Então, nós conseguimos hoje identificar de uma forma muito adequada quem são as pacientes que ainda precisam de uma cirurgia maior, mas a maioria das nossas pacientes tem cirurgias menores, tanto em relação à mama quanto em relação à axila, porque é um binômio. Sempre que a gente fala de câncer de mama, a gente tem que pensar nessas duas questões. E levando em consideração que hoje nós conseguimos identificar quais são os tipos de tumor, associar tratamento, nós conseguimos de fato reduzir extensão de cirurgia e isso traz um ganho absurdo para as nossas pacientes, em todos os sentidos. Primeiro, a começar pela autoimagem. As mulheres precisam se sentir bem, elas precisam estar curadas, mas elas precisam também se olhar no espelho e gostar do que elas veem, porque a gente gostando da gente, os outros gostam também. Tudo começa por nós. Então, cirurgias menores conseguem trazer essas pacientes para uma recuperação tanto pessoal de autoestima quanto inclusive para o trabalho. Cirurgias menores te deixam menos tempo em casa e você consegue voltar para a sua rotina, qualquer que seja ela, com muito mais rapidez e qualidade. E para além disso, nós também temos ainda cirurgias grandes, mas essas cirurgias grandes nós também conseguimos trabalhar de forma colaborativa com plásticos, fazendo reconstruções. E hoje eu fico muito feliz que, inclusive para algumas pacientes, um grupo pequeno de pacientes, mas nós também temos a possibilidade de fazer 2 tratamentos numa cirurgia só. Então, num momento só, nós podemos operar algumas pacientes e fazer uma radioterapia já no mesmo tempo cirúrgico para algumas pacientes, onde então 2 tratamentos são feitos em um dia só no hospital ali de tratamento. Então, as coisas em relação às cirurgias mudaram demais e nós conseguimos hoje que essas cirurgias sejam menores ou maiores com uma boa reconstrução, trazendo muito mais qualidade de vida para as nossas pacientes no pós-tratamento, porque elas vão se curar, mas elas precisam se sentir bem para lidar com a vida e com elas mesmas no pós. O que as mulheres mais temem são as cicatrizes. Eu costumo dizer que as cicatrizes são marcas que estão em nós, mas que significa que nós sobrevivemos, que nós tivemos um perrengue na vida, mas aquele perrengue passou, ou que nós precisamos lembrar de alguma forma que aquilo nos fez uma grande mudança.
No AC Camargo nós sabemos qual é a jornada da paciente, nós temos o conhecimento. Então eu sou cirurgiã, mas eu sei que eu preciso estar conectada com o que vem antes e com o que vem depois, para que essa pessoa seja cuidada da melhor forma possível. Não é simplesmente realizar uma cirurgia, ou simplesmente indicar uma quimioterapia, ou realmente indicar quantas sessões de tratamento quimioterápico ou radioterápico essa paciente vai ter. É importante que nós tenhamos o conhecimento de toda essa jornada. Isso está tudo descrito, integrado, ninguém solta a mão de ninguém. Então a nossa paciente está de mãozinha dada comigo e eu já sei exatamente o momento em que ela vai pegar na mão da oncologista ou do oncologista e aí sim eu solto a mão dela e ela continua o seu tratamento. Quando a oncologista está chegando no momento de ir para a radioterapia, ela ainda com essa mãozinha segurando, ela vai soltar a outra pega na mão do radio-oncologista e continua o seu segmento. Mas as coisas estão todas muito bem escritas, pensadas para cada tipo de paciente, para cada pessoa dentro da sua necessidade. Lembrando que eu comentei já que câncer de mama não é tudo igual. Nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas diversas e o câncer de mama também é assim. Então nós temos vários tipos de câncer que precisam de tratamentos especializados e específicos. Ninguém consegue fazer o mesmo tratamento para pessoas com cânceres diferentes. Aquela pessoa que tem um hábito saudável pode ter câncer? Pode. Aquela que não tem um hábito saudável pode ter câncer? Pode também e provavelmente pode ter mais. Mas o importante é saber que hábitos saudáveis sempre serão benéficos para você. Se você tem um diagnóstico de câncer e você traz já consigo hábitos saudáveis, o processo de tratamento vai ser muito mais fácil. Você vai estar se sentindo melhor, você vai estar mais saudável, porque quem tem câncer, mas não é doente, né? Por acaso uma pessoa saudável que está correndo, brincando, se alimentando super bem, pode ter câncer, e aí esse hábito saudável vai facilitar que o seu tratamento seja mais adequado e mais possível. E se você não está fazendo não está com boas práticas, não está cuidando de si, não está com bom peso, não está com com bons movimentos, porque hoje em dia, gente, é muito fácil ficar sentado na frente da televisão ou trabalhando no computador o tempo todo, saiba que ao diagnóstico, se você se movimentar, se você buscar hábitos saudáveis, você vai passar pelo processo de tratamento de uma forma muito mais fácil. Então, hábitos saudáveis, sim, contam sempre.